Olá, bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão teológica assim bem audaciosa e que provoca bastante reflexão. A relação entre a Torre de Babel, aquela lá de Gênesis subindo, né? E a Nova Jerusalém que desce dos céus, como está descrito em Apocalipse. E a gente vai fazer isso usando uma lente interpretativa específica, conhecida como teologia de impacto. Essa teologia, ela propõe uma leitura bem literal, eu diria, e geograficamente unificada da Bíblia. Ela sugere que certos eventos, certos locais bíblicos estão ligados, sabe, física e espiritualmente, de um jeito que talvez as interpretações mais, digamos, tradicionais não peguem totalmente. Então, a questão que a gente coloca hoje é a seguinte: será que essa interpretação concreta, que basicamente diz que Jerusalém é o lugar original da Torre de Babel, que a Nova Jerusalém é tipo uma contra-torre de Deus descendo ali no mesmo eixo, e que João Batista foi a testemunha-chave disso tudo e o autor do Apocalipse, será que isso oferece mesmo uma compreensão mais coesa, mais integrada desses textos tão fundamentais? É importante dizer que nossa conversa parte do material fonte que detalha essa teologia de impacto. Do meu lado, eu vou defender que sim, que essa abordagem ela revela uma continuidade física e espiritual bem surpreendente entre Babel e Jerusalém e que ela costura Gênesis, os Evangelhos e o Apocalipse de um jeito único e literal, com o testemunho do João Batista sendo, assim, o fio condutor essencial. Já eu, por outro lado, vou argumentar que, olha, embora essa proposta seja intelectualmente estimulante e crie uma simetria bem interessante, ela levanta umas questões bem significativas. A gente precisa avaliar com cuidado as evidências geográficas, né, para essa localização de Babel em Jerusalém. Precisa também considerar a natureza simbólica, que é muito forte nas visões apocalípticas, e examinar essa questão da autoria do Apocalipse, que é crucial para a teoria funcionar. Existe um risco real, eu acho, da gente acabar impondo uma literalidade meio excessiva em textos que talvez funcionem em vários níveis de significado, sabe? Ok, então deixa eu expor um pouco melhor essa visão da teologia de impacto. A ideia central, né, é que a Jerusalém que a gente conhece, ela não é só um palco simbólico para coisas futuras. Ela é a própria continuidade material da Torre de Babel lá de Gênesis 11. Veja bem, não estamos falando de lugares diferentes, separados por milênios, por quilômetros, mas do mesmo local fundamental. Essa teologia argumenta que a torre original foi erguida onde depois seria Jerusalém, não lá na Mesopotâmia, e com o mesmo objetivo básico: criar um acesso vertical, terra-céu. E aí, nesse cenário, João Batista, que essa teologia identifica como o autor do Apocalipse, ele não estaria só usando Babilônia como um símbolo em Apocalipse 17 e 18. Não. Ele estaria, por revelação divina, reconhecendo a Jerusalém do tempo dele como a herdeira espiritual e até física daquela estrutura original de Gênesis. E a Nova Jerusalém de Apocalipse 21, bom, aí não é metáfora mesmo. 3.200 quilômetros de altura. Essa medida colossal não é um erro, não é poesia, é a chave da função dela. Ela é a contratorre. Pensa num zigurate, só que divino, invertido, descendo para substituir a torre humana de Babel exatamente no mesmo eixo geográfico e espiritual. E o batismo que João fazia lá no Jordão, que é perto desse eixo, né, vira, assim, uma antecipação física disso. O céu se rasgando em Mateus 3,16 não é só uma teofania, é a reativação dessa conexão vertical, só que agora iniciada por Deus descendo, não pelo homem subindo. Eu entendo essa busca por coesão, sabe? Mas eu vejo a questão por um prisma um pouco diferente. A ligação temática entre Babel, Jerusalém, o batismo, as visões do Apocalipse, isso é inegável, teologicamente muito rico e abre para muitas camadas de interpretação. Só que a premissa básica da teologia de impacto, que é colocar a Torre de Babel em Jerusalém, ela bate de frente com um consenso arqueológico e textual bem sólido, né? Gênesis 11, verso 2, é muito claro ao localizar a torre na terra de Sinar, uma região que é identificada com a Mesopotâmia, onde, aliás, a gente encontra ruínas de zigurates. Insistir que era em Jerusalém exige uma reinterpretação bem grande desse e de outros textos, e meio que ignora a falta de,
bom, de qualquer evidência arqueológica para isso em Jerusalém. Além disso, essa insistência numa leitura estritamente literal das dimensões, da materialidade da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, corre o risco de subestimar a própria natureza da literatura apocalíptica. Esse gênero é famoso pelo uso intenso de símbolo, de visão, de linguagem hiperbólica. As medidas gigantescas, o ouro transparente, as pedras preciosas, tudo isso pode comunicar verdades teológicas muito profundas sobre a perfeição, a glória, a presença de Deus, a segurança do reino, sem precisar ser um projeto arquitetônico literal, entende? E, finalmente, a questão da autoria do Apocalipse por João Batista. Olha, isso é essencial para a teologia de impacto funcionar, mas não reflete o consenso histórico crítico, que geralmente aponta para o João Apóstolo. Essa atribuição parece mais uma consequência da própria teologia do que um ponto de partida independente. Conexão forte entre o batismo no Jordão e a Nova Jerusalém, ela pode ser explorada tematicamente, início e fim, água e cidade santa, descida do Espírito e descida da cidade, sem precisar dessa identidade geográfica literal entre Babel e Jerusalém ou dessa autoria específica do Apocalipse pelo Batista. Certo, vamos então ao primeiro ponto de atrito: a geografia. Babel estava mesmo em Jerusalém? A teologia de impacto diz que sim. E a evidência-chave argumenta-se vem do testemunho, veja bem, ocular e divinamente inspirado de João Batista no Apocalipse. Ele descreve a grande cidade, Ap 17:18, que ele chama de Babilônia, a Grande, Ap 18:10 e 21, mas o contexto, especialmente Apocalipse 11:8, situa essa cidade onde também o seu Senhor foi crucificado. Bom, isso só pode ser Jerusalém, né? A teologia de impacto vê aí não um símbolo, mas um reconhecimento revelado. João vê a essência de Babel ainda viva na Jerusalém do seu tempo. A continuidade de propósito, tentar mediar o acesso ao divino, reforça isso. Até mesmo a lista de povos lá em Atos 2:9, no Pentecostes, que menciona partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, talvez pudesse ter um eco dessa conexão ao listar Judéia e Mesopotâmia juntas, talvez indicando uma memória dessa origem, digamos, compartilhada ou disputada. E sobre a falta de achados arqueológicos de uma torre lá em Jerusalém? Bom, isso pode ser por várias razões. Talvez as escavações não procuraram por isso, com essa hipótese em mente, ou as inúmeras destruições que Jerusalém sofreu podem ter apagado os vestígios mais antigos. Para a teologia de impacto, a revelação dada a João tem a primazia. Ele identifica Jerusalém como a Babilônia apocalíptica, que, por sua vez, se liga à Babel original. É justamente um ponto que reforça, para muita gente, a natureza simbólica da linguagem. A cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Veja bem, o texto usa explicitamente nomes simbólicos, Sodoma, Egito, para caracterizar Jerusalém teologicamente pela infidelidade, pela rejeição, antes de identificar onde Jesus foi crucificado. Isso sugere que Babilônia também pode ser usada no Apocalipse de forma simbólica ou arquetípica. Desde o exílio na Babilônia, esse nome virou um símbolo muito forte na tradição judaica para poder imperial opressor, paganismo, hostilidade contra Deus e o povo dele. No século I, essa Babilônia simbólica era muitas vezes aplicada a Roma, mas, claro, também poderia ser aplicada à própria liderança de Jerusalém, vista como apóstata, principalmente depois da crucificação de Jesus. Mas isso seria uma crítica teológica, não uma afirmação de identidade geográfica literal com a Torre de Gênesis. A leitura mais direta de Gênesis 11:2, que fala de uma planície na terra de Sinar, junto com a evidência arqueológica forte de cidades e zigurates na Mesopotâmia, continua sendo o pilar para a localização tradicional de Babel. Por que o autor de Gênesis seria tão específico sobre Sinar se o lugar era, na verdade, nas montanhas da Judéia? Desconsiderar isso tudo em favor de uma leitura específica de Apocalipse parece um passo bem ousado. A explicação simbólica para Babilônia em Apocalipse me parece mais alinhada com o gênero literário e com o contexto histórico e textual geral.
Ok, e isso nos leva direto para o segundo ponto, nevrálgico: a natureza da Nova Jerusalém. É uma construção literal, física ou é uma visão cheia de simbolismo? A teologia de impacto insiste na literalidade, e por boas razões textuais, eu diria. João Batista, lá em Apocalipse 21, ele não dá uma descrição vaga, ele detalha. 12 portas com nomes, ver 12, 12 fundamentos com nomes de apóstolos, ver 14, muros medidos com precisão, 144 côvados, ver 17, uma cidade medida com uma vara, 12.000 estádios de lado, ver 16, fundamentos com pedras preciosas específicas, listadas uma por uma, ver 19 e 20, é uma descrição de quem observou em detalhe. E, crucialmente, o verbo grego katabainousa, V2, 10, descreve a cidade descendo do céu. É um movimento ativo, que João vê. E a altura, os 12.000 estádios, quase 2.200 quilômetros, que parece absurda para uma cidade humana, se torna perfeitamente lógica dentro dessa teologia. Não é símbolo de perfeição inatingível, é a dimensão necessária para a função de contratorre. É a resposta literal, divina, à Torre Humana de Babel. Se Babel foi a tentativa humana de subir, a Nova Jerusalém é a iniciativa divina de descer à terra, trazendo o céu junto. É um zigurate invertido, colossal, descendo sobre o mesmo eixo. Uma estrutura divina substituindo a humana. As dimensões literais são proporcionais a essa função cósmica redentora. Pois é, mas é justamente essa riqueza de detalhes que me faz questionar a interpretação literal. A literatura apocalíptica, ela usa muito números e materiais com um significado simbólico profundo tirado do Antigo Testamento da numerologia judaica. O número 12 e seus múltiplos, 144, 12.000, eles aparecem o tempo todo na descrição, simbolizando a totalidade, a perfeição do povo de Deus, 12 tribos, 12 apóstolos, a ordem divina estabelecida. As dimensões cúbicas, se a gente interpretar os 12.000 estádios como comprimento, largura e altura, lembram o Santo dos Santos no templo, o lugar da presença máxima de Deus, agora expandido para a cidade inteira, ou seja, para todo o povo redimido. As pedras preciosas nos fundamentos não seriam só material de construção, mas símbolos da glória, da beleza, da diversidade e da permanência da relação entre Deus e seu povo, talvez ecoando as pedras do peitoral do sumo sacerdote. A própria descida, a Katabainusa, mesmo descrita como um evento visual, pode ser entendida como a manifestação final, gloriosa da presença de Deus habitando para sempre com a humanidade. Apocalipse 21, 3. A consumação do reino, a união perfeita céu-terra. Reduzir essa visão magnífica a um projeto arquitetônico literal, por mais grandioso que seja, pode paradoxalmente diminuir o impacto teológico e espiritual dela. A força da visão pode estar justamente na capacidade de usar o concreto para apontar para realidades espirituais transcendentes, para a consumação da história da salvação. Insistir na literalidade talvez nos faça perder essa riqueza simbólica, sabe? E aí, isso nos traz ao terceiro pilar aqui da discussão, a figura de João Batista. A teologia de impacto não o vê só como testemunha crucial, mas como o próprio autor do Apocalipse. E essa identificação é fundamental para a estrutura toda. João Batista foi de fato uma figura de transição única, o último profeta da Antiga Aliança, precursor direto do Messias. Ele literalmente preparou o caminho. E mais importante, ele testemunhou o que a teologia de impacto chama de primeira descida significativa. No batismo de Jesus, ele viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descer, Mateus 3,16. Tendo visto essa descida inaugural do divino na nova era, quem seria mais apropriado para receber a visão da descida final, a da Nova Jerusalém? A própria vida, o ministério de João, parecem se alinhar com isso. A confusão lá de Herodes Antipas, que achava que João tinha ressuscitado, Marcos 6, 14 e 16, talvez reflita uma crença popular sobre o status especial dele. E a declaração meio enigmática de Jesus em Mateus 11:11, que ninguém nascido de mulher era maior que João, mas o menor no reino seria maior que ele, é interpretada pela teologia de impacto como um paralelo a Moisés. Ambos viram a promessa. Moisés viu a terra prometida, João vê a Nova Jerusalém na visão, mas não participaram dela do mesmo jeito inicial.
João, segundo essa visão, ele contempla a cidade descendo em Apocalipse 21 de uma perspectiva externa, como a testemunha que liga o início da descida divina, no batismo, com a consumação gloriosa. Ele seria a chave hermenêutica que une Gênesis, o batismo e o Apocalipse nesse eixo vertical. Lamento, mas essa construção, embora seja engenhosa, ela se baseia em premissas que eu considero frágeis quando a gente examina criticamente. A atribuição da autoria do Apocalipse a João Batista é, como eu mencionei, uma necessidade interna da teologia de impacto, mas vai contra a corrente principal da tradição cristã e da análise acadêmica, que aponta esmagadoramente para o João apóstolo, filho de Zebedeu, ou talvez outro João, um presbítero de Éfeso. As evidências para uma crença popular forte na ressurreição de João Batista são muito escassas. A reação de Herodes se explica mais facilmente como medo supersticioso ou culpa. A interpretação de Mateus 11.11 como um paralelo exato a Moisés, significando uma exclusão inicial do reino ou uma visão só externa da Nova Jerusalém, é só uma entre muitas leituras possíveis dessa passagem complexa, que geralmente é entendida mais como uma comparação entre as eras da aliança. O ponto forte que eu reconheço é a ressonância temática entre o ministério de João Batista, anunciando o reino, o batismo, a abertura dos céus, e a consumação na Nova Jerusalém, a presença de Deus, o rio da água da vida, a união céu-terra. Essa conexão temática é poderosa, é válida teologicamente. Mas essa ressonância não exige de jeito nenhum que João Batista seja o autor do Apocalipse, nem que a Torre de Babel estivesse literalmente em Jerusalém, nem que a Nova Jerusalém seja uma estrutura física de 2.200 quilômetros de altura descendo do céu. Os temas podem se conectar profundamente num nível simbólico, teológico, refletindo a unidade do plano redentor de Deus, sem precisar dessa literalidade toda geográfica, autoral, arquitetônica que a teologia de impacto propõe. Então, para resumir meu ponto, a teologia de impacto oferece um quadro de notável coesão vertical e literal para a narrativa bíblica. A descida física da Nova Jerusalém em Apocalipse 21 não é só um evento do fim dos tempos, mas a inversão direta e a substituição, orquestrada por Deus, da torre ascendente de Babel de Gênesis 11. E, crucialmente, os dois eventos ocorrem no mesmo eixo geográfico fundamental, Jerusalém. João Batista, identificado como autor do Apocalipse e testemunha ocular inspirada, é a figura que conecta esses polos no tempo e no espaço. O batismo dele marcou a primeira descida significativa do céu à terra na nova era, e a visão apocalíptica dele revela a descida final, consumadora da cidade celestial. Essa leitura nos dá uma compreensão concreta, quase, arqueoteológica, que unifica a intervenção divina desde a rebelião de Gênesis até a redenção final, vendo Apocalipse como o fechamento literal e simétrico da história iniciada em Gênesis. E eu reafirmo minhas reservas fundamentais. Elas se baseiam nas fortes evidências textuais e arqueológicas que situam Babel na Mesopotâmia em Sinar, na importância de reconhecer e respeitar a natureza inerentemente simbólica e visionária da literatura apocalíptica ao interpretar as descrições de João, e na falta de consenso histórico e acadêmico para apoiar a autoria do Apocalipse por João Batista, uma premissa essencial para a teologia de impacto. Eu admito que essa teologia constrói um sistema internamente lógico e bem instigante, criando uma ponte fascinante entre Gênesis, o ministério de João Batista e o Apocalipse. Só que as abordagens interpretativas que levam a sério o consenso arqueológico, que valorizam a rica tapeçaria de simbolismo nas visões apocalípticas e que se alinham com as visões mais estabelecidas sobre a autoria bíblica, elas continuam sendo alternativas não só válidas, mas cruciais para uma compreensão equilibrada e profunda das Escrituras. E as visões da Nova Jerusalém, isso forma um campo de estudo teológico de imensa profundidade, né? E complexidade. As questões que a gente levantou aqui tocam no centro de como a gente interpreta a revelação, a história, a intervenção divina. Exatamente. E a análise cuidadosa desses temas, pesando as diferentes perspectivas como as que a gente explorou hoje, a abordagem literal e geográfica da teologia de impacto, de um lado, e as leituras mais tradicionais e simbólicas do outro, ambas vindo de uma leitura atenta do material fonte, é essencial.
Ela nos desafia a aprofundar a nossa compreensão dessa grande e multifacetada narrativa bíblica. A gente convida você, nosso ouvinte, a revisitar esses textos capitais, Gênesis e Apocalipse, e a continuar essa exploração fascinante por conta própria.